nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Paz seja convosco. Está no ar mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite. Eu, juntamente com o presbítero José Dani. Paz do Senhor, presbítero José Dani. Paz do Senhor, irmão Enéas, paz do Senhor a todos os amados irmãos que estão ao vivo conosco aí através do YouTube, na programação da Superintendência da Juventude do Ministério da Restauração. Também está juntamente conosco o nosso querido irmão, diácono Josias Mânica. Paz do Senhor, meu irmãozão. Aleluia, paz do Senhor, irmão Enéas. Também cumprimento nosso irmão querido, irmão José Dani, e todos quantos nos escutam através do YouTube. Coisa boa é estarmos aqui com os nossos irmãos. Para quem não sabe, o presbítero José Dani, ele é o supervisor dos cavalheiros da região sede internacional, e o diácono Josias, ele é o coordenador de planejamento da juventude da sede internacional. E nós estamos aqui, meus irmãos, com muita alegria. Aleluia. Para apresentar esse programa. Hoje vamos discorrer alguns assuntos muito interessantes, assuntos estes concernentes à obra de Deus, ao planejamento do culto. Então, fique ligado, nós temos muitas coisas boas, interessantes da parte de Deus para compartilhar convosco nesta noite. Fique ligado, jovem, preste bem atenção. Estaremos aqui explanando coisas muito importantes referentes ao reino de Deus, ao culto, né? E Deus vai estar
lhe abençoando, eu quero ler convosco uma palavra que está no livro de Salmos, Salmos de número 115 e verso de número 1. Salmos de número 115 e verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: não a nós, Senhor, não a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Meus irmãos que nos escutam, vamos escutar um louvor. Daqui a pouco nós vamos estar escutando um louvor, a irmã Lisa está lá se preparando. Aleluia. E vamos começar abordando um tema muito importante, que é a liturgia do culto. Presbítero José Dani, diácono Josias Mânica, nós temos uma liturgia de culto. Nós temos uma forma de adorar a Deus dentro de algumas diretrizes, alguns passos que são seguidos durante a execução do culto, da adoração a Deus. Nós vemos, meus irmãos, que Deus, desde a criação do mundo, Deus é um Deus organizado, o nosso Deus é um Deus organizado. Verdade. Deus planejou todas as coisas e as executou de forma muito planejada. Quando Deus fez o mar, Deus fez a terra, Ele fez primeiramente a base, a estrutura, para depois criar os animais. Deus fez o céu e depois Deus criou os lumiares. Deus criou o sol, criou a lua, as estrelas. E assim é, o nosso Deus é um Deus organizado. E da mesma forma, Diácono Josias, Deus, ele tem um apreço pela organização. Deus ama aquilo que nós chamamos de liturgia, que é nada mais, nada menos que uma organização da forma de cultuar Ele. E é sobre isso que nós vamos discorrer, sobre algumas coisas, algumas até mesmo falhas nossas, durante este culto, durante esta execução deste culto de adoração a Deus, que nós vemos que neste tempo está sendo de alguma forma distorcida o termo quebrar a liturgia. Até onde Deus se agrada dessa expressão de quebrar a liturgia? O que é quebrar a liturgia de um culto? Existe uma autorização de Deus no sentido de quebrar a liturgia do culto, quebrar a organização do culto? Então nós vamos discorrer sobre isso. Eu gostaria de dar a palavra para o presbítero José Dani, para nós já abordarmos sobre alguma coisa sobre esse assunto, que é muito interessante. Irmão Enéas, eu creio que a irmã Lisa já está com louvor lá na agulha. Agora, para todos os amados ouvintes que estão ao vivo conosco através do YouTube, hoje, 8 de maio de 2022, domingo, agora 22 horas e 34 minutos. E, por favor, daqui a alguns instantes nós vamos começar a transcorrer esse assunto. O diácono irmão Enéas, que está aí como âncora da programação, diácono Josias como participante, presbítero Zé Daniels que vos fala, nós vamos comunicar juntamente com os irmãos, com todos que estão ao vivo conosco, tá bom? Não esqueça, 22 horas e 35 minutos, nós vamos escutar um louvor e já retornamos para tratar desse assunto tão importante nos dias atuais, como foi sempre também nos dias anteriores, sobre a liturgia do culto. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória permanece. Tua graça educa o homem, tua glória enriquece.
adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória permanece. Tua graça educa o homem, tua glória enriquece. Te adoramos, oh, recebe agora o nosso louvor. 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 Oh, recebe agora o nosso Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Glórias a Deus, voltamos, né? Que bom é estarmos juntos nesta noite. Nós, para quem ligou agora na programação, acessou através do YouTube, né, está juntamente conosco. Estamos aqui, eu, Diácono Josias, Presbítero José Dani, e vamos discorrer sobre o assunto liturgia, e vamos passar a palavra agora para o nosso irmão, Diácono Josias, que estará falando um pouco sobre este assunto. Aleluia, glórias a Deus, irmão Zé Dani, Diácono Enéas. Será que Deus leva tanto em conta, irmãos, esse assunto do tempo? Será que Deus se preocupa tanto com a pontualidade, com a prioridade, com a forma que nós organizamos as coisas? Eu creio que sim, irmão Enéas. Tanto é que o nosso irmão José Dani vai discorrer sobre como Deus quer que o culto seja ou tenha alguns conteúdos. E sabe, a primeira pergunta que me vem na mente é o seguinte: será que Deus dá importância mesmo para o tempo? E eu vejo a resposta, sabe aonde, irmão José Dani? Sim, aonde? Em Gênesis 3:3, que diz o seguinte: e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E a gente conhece a história, e essa oferta foi o quê? Mas veja bem, e qual a oferta que foi aceita por Deus? A oferta de Abel. Mas por que a oferta de Abel foi aceita por Deus? Porque Abel respeitou o tempo que ela deveria ser entregue a Aleluia. Deus. Ou seja, Deus, ele dá importância sim para o tempo. Então Deus quer, aleluia, que nós venhamos a
priorizar Ele. E nós vamos ver isso, eu creio que o irmão Zé Dani vai estar falando, que o principal instrumento do culto é falar sobre Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmão Josias Mânica, irmão Enéas. 10 horas e 42 minutos, mas contextualizando agora, como estamos na noite, 22 horas e 42 minutos. Para você que está chegando agora, você está no programa da Juventude, este programa que está a cargo da Superintendência da Juventude do Ministério da Restauração. E esta noite estamos aqui, eu, Diácono Enéas, Diácono Josias, este que vos fala, irmão José Dani, para falar sobre um assunto de extrema importância, vocês já estão escutando ao longo dos minutos aí, sobre a liturgia do culto. A liturgia do culto. Mas eu também não posso deixar de também dar uma boa noite, um paz do Senhor Jesus, um que Deus te abençoe para todos que estão ao vivo conosco através do chat. E eu quero mencionar aqui o nome porque eu acho isso muito importante, irmão Josias, irmão Enéas. Nós não esquecer dos irmãos que estão lá ao vivo conosco e também respondendo, perguntando, falando através do chat. O irmão Mateus Felicion, ao vivo conosco, Duda Rodrigues, paz do Senhor e união, paz, oração e união. Irmã Rode, também paz, oração e união. Irmão Pedro Wolff, paz, oração e união. O irmão Ezequiel Pinheiro, Isabel Schmidt, Ana Cristina Oliveira Fonseca, irmão Jorge Wolff, Cátia Brito, Carla Janaína Marinho, Pamela Severo, Aline Vieira, Inês Quispe, Ovando, paz, oração e união. Oh, que Deus bendiga, irmã. Marcos Oliveira Borges, aleluia. Também Liliane Dreyer Carvalho de Lima, irmão Luiz Javier. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos e irmãs que estão ao vivo conosco através do YouTube. Por favor, coloque suas considerações. Quer fazer algum comentário em cima disso que nós vamos falar aqui? Nós vamos olhando, lendo e filtrando os comentários e, se der tempo, nós vamos, quem sabe, até aqui recorrer a alguma pergunta, alguma colocação no chat e vamos estar falando aqui no programa. Também a irmã Zaine Sofia da Silva, de Joinville, Santa Catarina. O programa já está passando as fronteiras do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 26, e o cabeçalho ali diz a necessidade da ordem no culto. É interessante que eu me lembro que quando nós estávamos numa vigília geral, eu não me lembro se foi de obreiros ou do departamento de cavalheiros da sede internacional, mas era uma vigília a nível geral, e Deus usou o nosso querido pastor presidente, pastor Humberto, em profecia, quando ele estava orando, e Deus falou que queria as coisas ordenadas, porque Deus é um Deus aleluia. Ordenado. E algo ordenado é algo que está no seu lugar, está como deve ser. Faz as coisas com ordem e decência, tem esse termo que a gente escutou aí desde criança, A minha mãe dizia, meu filho, faz as coisas com ordem e decência, e aquilo ficou na mente da gente, e aquela profecia, Deus falando que Ele é um Deus ordenado, ordenar as coisas. Então, é interessante que Deus, Ele sempre instituiu as coisas ordenadas, as coisas no seu lugar, no seu tempo certo. É interessante que o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele falou que há tempo para todas as coisas. E a palavra de Deus vem dizendo aqui, querido apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala no versículo 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Monés, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Paulo aqui colocou para nós, que num culto que é prestado a Deus, porque no mundo que a gente vive hoje tem culto à personalidade, culto ao doutor fulano de tal, culto ao não sei o que. As pessoas usam o horário que é para cultuar a Deus, para a festinha de aniversário do fulano, do ciclano, troca de presentes. Isso eu estou falando um comentário em geral, pelo amor de Deus, tá?
por bondade e misericórdia de Deus no Ministério da Restauração não acontece isso, e se porventura um dia tiver alguns resquícios de acontecer, o presbítero Zé Dani está aqui para nós conversar e extirpar isso do meio do povo. O culto é para Deus, não é a personalidade, ao ciclano, ao beltrano. Monés, fica à vontade. Não, exatamente, contribuindo com esse pensamento, irmão José Dani. E olhando para esse salmo que diz: não a nós, Senhor, não a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós estamos em cultos que realmente não têm a função de realmente cultuar a Deus. Não são cultos a Deus, e sim culto à pessoa. Então nós vamos, às vezes, em determinados cultos, que a pessoa, ela se usa da oportunidade, daquela escala, e ela passa por cima de todos os outros escalados no culto. Por exemplo, muitas vezes a gente vê alguém que está escalado para cantar, e esta pessoa como um ministro do louvor. Existem coisas, meus irmãos, como eu disse para vocês que estão me ouvindo, existem momentos no culto que realmente o Espírito Santo de Deus, ele toma conta do lugar. E é notório. E é algo que nós sentimos no nosso espírito e realmente não dá vontade de parar de adorar. Mas nós vivemos num tempo e participamos de alguns cultos que eu até apelidei os chamados os cânticos infinitos, né? É aquele hino que faz com que a igreja fique repetindo. E muitas vezes aquele que está escalado ali, muitas vezes até para pregar a palavra de Deus, é passado para esse irmão 10, 15 minutos, e quando muito, às vezes nem é passada a oportunidade, porque já não dá mais tempo. E nós estamos falando de um Deus que gosta das coisas ordenadas. Imagina, meus irmãos, nos cultos, nas sinagogas, eram cantados aproximadamente 2 louvores, eram 2 cânticos, eram lidos normalmente 2 cânticos. E ali era cantado 2 cânticos e o restante do culto era a pregação da palavra de Deus. A parte mais importante do culto, e não estou repartindo o culto ou desmerecendo outras etapas do culto, mas a parte mais importante é a palavra de Deus. E nós vemos, irmãos, que quando um líder, quando alguém responsável por aquela escala designa pessoas para cumprir com aquela escala, não é ele que faz essa escala. Não é ele que vem na mente dele, por ele mesmo, vou escalar tal e tal pessoa. Não, é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que faz com que aquela pessoa coloque o nome daquele irmão, aquela irmã na escala. Está escalado. Eu sempre falei, irmão José Dani, que quando eu recebo uma oportunidade para pregar, quando eu recebo uma oportunidade para fazer algo para Deus, eu sou portador, irmão Josias, de algo de Deus. Aleluia. Deus me escolheu naquele momento para falar algo, para dizer algo, para fazer algo em prol do seu reino. Irmão Enéas, deixa eu acrescentar aqui o nosso Com certeza, pensamento. meu irmão. Referente ao que o irmão falou, né? Que às vezes realmente Deus quer tomar conta, né, do culto, Deus quer tomar conta do ambiente, porque o Espírito Santo, ele sonda os corações e ele sabe exatamente o que cada pessoa precisa. E pode ser que naquele culto a pessoa está precisando se derramar na presença de Deus, está precisando receber algo que venha do céu, na ministração de um louvor, em adoração. Porque se a gente for ver na preparação do culto, no Antigo Testamento, tinha muita questão também dos hinos, né? Então, Deus, ele recebe louvor. Então, tem momentos que realmente o Espírito Santo quer tomar conta. E eu já participei de diversos cultos que Deus realmente tomou conta
não teve pregação, não teve palavra de oferta, mas os escalados não foram prejudicados, né? O líder chegou e falou: meu irmão, fica tranquilo, que Deus te entregou, o senhor vai pregar agora no próximo sábado, porque nesse sábado Deus resolveu fazer diferente. Mas aí foi Deus, né? Realmente a gente sente quando o Espírito Santo toma conta do culto. Quando o Espírito Santo toma conta, não tem como o homem frear ou dizer: não, para tudo agora, vamos falar de projeto da Índia, vamos arrecadar dinheiro. Não. Quando Deus toma conta, o homem se cala. Não tem o que o homem fazer. O senhor permite uma palavra, irmão Jesus, baseado nisso? É interessante que eu vejo o Espírito de Deus aqui em tudo, por quê? Porque o irmão Enéas falou algo, o irmão José falou outro algo. Tudo é um complemento. Aleluia. O que o irmão Enéas quis falar? Eu entendi o que o irmão Enéas quis falar e que o José quis falar. Existe a questão, existe esses dois tipos de culto. Só que, claro, que um é mais usual e o outro é mais pontual. E a gente tem que ter um cuidado para que o que é pontual, a gente não queira que aquilo se repita Exato. todos os cultos. É isso, eu Exato. conhecendo o irmão Enéas é meu amigo de anos, amigo particular, o irmão Josias também. A gente, por bondade de Deus, a gente se visita nos nossos lares, enfim, a gente tem uma vida extra igreja, então a gente conhece muito um do outro, Glória a Deus. só no olhar, às vezes, e a mente, né? Então, conhecendo a mente do irmão Enéas, qual que é o medo do irmão Enéas? E não quer dizer que o irmão José está dando contra. O irmão José está Exatamente. falando o outro lado da moeda, porque o Enéas falou um lado da moeda e eu quero Exato. complementar aqui. O Exato. que acontece? No culto não deve faltar a palavra, a ministração da palavra de Perfeito. Deus. Mas também tem aqueles cultos que o Espírito Santo Exato. toma conta mais do que nas outras vezes, que o próprio Espírito Santo ele estipula ou ele determina para aquele culto. Hoje eu não vou usar o pregador como eu uso sempre, através da ministração da palavra. Hoje eu vou pregar aos corações Aleluia. através dos ministros de louvores. Hoje eu vou usar os obreiros saindo nos corredores da igreja, ministrando milagres e poder. Isso vai ser a ministração. Mas o medo do irmão Enéas é que é gostoso um culto assim, que a gente chora, a gente se joga no chão, sai até alguma coriza do nariz de tanta glória de Deus. Eu prefiro um Aleluia. culto assim, que eu chore. Quando eu choro, eu reconheço o pecador, que eu sou o miserável, o trapo de imundícia que é o Zé Dani, e aquilo me faz me humilhar, me faz mais humilde. É bom um culto assim, né? Mas a gente tem que ter o cuidado para não agora eleger todos os cultos, tem que ser assim. Aleluia. Isso aí é uma ação exclusiva do Espírito Santo, não do dirigente do culto, É né? exatamente isso. Irmão Fica à vontade, Zé, irmão. agora, Irmão Josias. o senhor me devolva a palavra agora. Era exatamente isso que eu ia falar. Que tremendo. Porque ali, quando a gente estava conversando ali, o irmão Enéas, escala. O que quer dizer uma escala? Né? Escala quer dizer preparação. Quer dizer que você vai tomar conhecimento daquilo que Deus quer passar para a igreja. E já eu não sei se aconteceu com os irmãos, mas logo que eu entrei na igreja, enfim, queria me ver com medo, era me botar numa escala. Meu Deus do céu. Então, a gente naquele medo, né, a gente vai para a presença de Deus, buscar Deus. O que tu quer passar para a igreja? A gente vai, jejua, lê a Bíblia, ora, e Deus acaba falando alguma coisa conosco. Então, se Deus fala conosco, é porque Ele quer falar com a igreja, mas primeiro Ele fala conosco, para a gente passar para a igreja. Ou seja, então, essa função da liturgia do culto que Deus usa para com as pessoas que estão escaladas é justamente para trabalhar um pouquinho mais na vida dessa pessoa que vai tirar a escala, para passar alguma coisa para a igreja. Então, Deus, Ele quer sim que o culto tenha uma liturgia, tenha pontos, tenha uma organização. E como é que hoje está organizado o culto, irmão Enéas, na nossa igreja? Como é que é o culto quando tu dirige? O culto, quando nós dirigimos, irmão Josias, a gente sempre inicia o culto orando. Orando. Eu lembro-me e vou lhe dizer que é uma falha nossa, tá? Eu me incluo nessa falha.
porque nós tínhamos e temos, na verdade, eu acredito que essa instrução ela não foi tirada, de começar o culto com a primeira oração, a oração de arrependimento. É devido à pandemia, né, irmão, né? Só contribuindo com o isso senhor é aí. tremendo. Devido à pandemia, antigamente foi pedido que não fizesse mais isso por causa da Mas- aglomeração. Mas eu creio que Mas agora a isso gente era pode tremendo, voltar. Era tremendo. Tremendo, né? Bah! tremendo, tremendo. Como Jesus está falando ali, Tremendo. tremendo porque assim, ó, às vezes sobrecarregado do nosso dia a dia, Exatamente. a gente chega na igreja, o culto já está acontecendo e às vezes a pessoa chega e se esquece até de dobrar o joelho para orar. Então ali nós começamos o culto, né, abrimos o culto, cumprimentamos a igreja e começamos com a oração de arrependimento, que é onde a gente tem aquele momento de nos humilhar diante de Deus. Aleluia. Pedir perdão dos nossos pecados, da multidão das nossas falhas, das nossas fraquezas, do que aconteceu no dia a dia, para quê? Para que nada venha impedir a nossa adoração, que a nossa adoração venha subir como um cheiro suave diante de Deus. Aleluia. E aí, irmão Josias, nós também muitas vezes falhamos, porque também não damos oportunidade para os cânticos, aqueles cânticos da Irmão Enéas, para nós deixar os ouvintes aí com gostinho de quero mais, agora são 20 horas e 58 minutos. Eu vou falar aqui, os irmãos estão 20 horas? 22 horas, perdão, irmão Josias, muito 22 horas e Barbaridade. 58 minutos. Será que a gente está num tempo diferente? Acho que eu estou no tempo diferente aqui do irmão Josias do Monés. E nós vamos agora ler o nome dos irmãos que estão no chat com a gente. E depois, Monés, se o irmão permitir, vamos pedir Claro. mais um louvor. E nós vamos voltar depois falando maçante sobre o que fazer no culto. Qual é o papel do dirigente do culto? O dirigente que está ali escalado para dirigir o culto. O dirigente é o diferente do pregador, né? Os papéis que mais vão trabalhar no culto é o dirigente e o pregador, o expoente da palavra. Ainda que tenha outras participações, mas geralmente o culto gira em torno do dirigente e do pregador. Depois do louvor nós vamos falar maçante aqui, Diácono Josias, Diácono Enés, irmão José Dani, este que vos fala, nós vamos falar sobre essa questão e eu tenho certeza que você vai ver aí alguns erros aí na sua congregação, na sua área, ou quem sabe até na sua vida aí, e eu creio que Deus pode usar, pelo menos eu me intitulo, né, a mula José Dani aí para te ajudar hoje, o servo de Deus Josias, o servo de Deus Enés aí, para alguma coisa que você está fazendo errado na ordem do culto, você não cometer mais, tá bom? Ao vivo conosco através do chat, a nossa irmã Aline Vieira, ela está dando um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão ao vivo na programação. Deus abençoe a irmã Aline Vieira. A irmã Paola Cruz, direto do país de... Irmã Paola, o país Porto Rico. Deus abençoe a serva de Deus. Também Oliver Group, ao vivo conosco aqui. Ana Pujol, Cauã Oliveira, Leandro Alves, Samuel Arruda, Duda Rodrigues, Leandro Alves, Ana Pujol, Prisca, ao vivo conosco também, e a irmã Sueli Mânica, né, esposa do Diácono Josias, está ali ligadinha na programação, orando ali pelo seu querido esposo. Isso é uma serva de Deus que está lá em Provérbios 31, né. Diácono Tiago Machado também ao vivo conosco, Grande irmã Liliane Dreyer, irmão Vinícius Forte. Vinícius, ele é um cliente nosso, me chamou agora no WhatsApp, eu mandei para ele aqui, ele está ao vivo aqui conosco. Vinícius, que Deus te abençoe, Glória a direto Deus. da cidade de Guaíba, ao vivo conosco aí no YouTube. Irmã Franciele, dizendo aleluia, direto de Tifton, que Deus abençoe, irmã Franciele. Sueli Borges, o programa está uma bênção, mas o som, alguém falou sobre o som aqui. Por favor, irmã Sueli Borges, escreva aqui sobre o som. O som do microfone está baixo, a irmã Sueli Borges está dizendo aqui. Nós vamos ajustar isso aí. Muito obrigado pela sua gentileza, da sugestão, irmã Sueli Borges. Irmã Alice Nunes também, ao vivo conosco aqui. E vou passar para o Moinés. Nós vamos Isso. escutar o louvor. A nossa irmã Lisa estará soltando o louvor. Não saia daí, depois vamos falar maçantemente aí sobre os papéis do dirigente do culto, para você não errar e começar a acertar em nome de Jesus.
Não dá pra imaginar o tamanho de um Deus que é tão grande. Seu poder não tem limite, sua glória não tem fim, é imortal. Ele faz o que ele quer, como quer, só querer. Ele está mudando hoje sua história, seu viver. Ele é tremendo, é poderoso. É neste Deus em quem está minha fé. Seu nome é santo, é o Deus de todos. Está agindo aqui do jeito que tem. Ele está quebrando algemas, desfazendo laços, consertando o que está torto, voltando ao normal. Ele está fazendo agora o seu inimigo entender que é bem irmão e não do mal. Ele vai usar agora um de seus profetas para entregar a mensagem como ela é. Você vai sair do vale, vai subir ao monte. O teu Deus está contigo, irmão, tenha fé. Não te preocupes, Deus está no controle. Ele sabe agir e agir com perfeição. Os deuses da terra se rendem a ele. Ele tem o poder e os esmaga nas mãos. Ele é Deus e Senhor do universo. Ele é tremendo e poderoso. Seu nome é santo, santo dos santos. O meu Deus é o Deus de todos. Ele está quebrando algemas, desfazendo laços, consertando o que está torto, voltando ao normal. Ele está fazendo agora o seu inimigo entender que és do bem, irmão, e não do mal. Ele vai usar agora um de seus profetas para entregar a mensagem como ela é. Você vai sair do vale, vai subir ao monte. O teu Deus está contigo, irmão, tenha fé. Não te preocupes, Deus está no controle. Ele sabe agir e agir com perfeição. Os deuses da terra se rendem a ele. Ele tem o poder e os esmaga nas mãos. Ele é Deus e Senhor do universo. Ele é tremendo e poderoso. Seu nome é santo, santo dos santos. Meu Deus é o Deus de todos. O meu Deus é o Deus de Geração eleita, O nosso lema é Deus na frente. Glórias a Deus. 22 horas e 6 minutos. 23 horas, ou melhor, e 6 minutos. Nós estamos querendo mais tempo, eu acho. É, acho. a gente quer varar madrugada. Acho que nós estamos querendo mais tempo aqui. Então, como eu estava dizendo sobre a direção do culto, ali nós então abrimos o culto com a oração, né, a oração de arrependimento. Logo após, canta-se os hinos da harpa cristã, né, hinos esquecidos em muitos cultos, né, meus irmãos? Hinos que têm uma mensagem extraordinária de Deus, que levam, que carregam a mensagem da cruz.
porque está difícil nos nossos dias, hinos que carregam uma mensagem, que falam até mesmo o nome de Jesus. Né? Hoje temos hinos que passam dizendo ele me ama, que não está errado. Para nós cristãos, nós sabemos que quem nos ama é Jesus. Mas para quem não é converso, para quem está chegando primeiramente na igreja, não sabe quem é este ele, né, que nós estamos ali adorando. Ele tem mais ou menos uma ideia. Então, os hinos da harpa, né, hinos esquecidos, oportunizamos as pessoas para orar, os irmãos que estão ali, né, juntamente conosco, também para orar. Uma das coisas que também, né, tem sido esquecida nos nossos cultos também, que é a questão de dar uma oportunidade para alguém contar um testemunho. Nós estamos carentes, irmãos, de cultos que tenham testemunhos. Cultos que pessoas, né, são oportunizadas para testemunhar aquilo que Deus fez nas suas vidas. O que isso impacta, traz um impacto extraordinário no mundo espiritual, eleva a fé de quem está ali, às vezes com a fé diminuta ali, com a fé quase se esvaindo, e aí passa alguém ali, conta um testemunho, e muitas vezes a pessoa está passando por aquilo, e viu que Deus deu vitória, e às vezes não, com certeza a pessoa sai daquele culto vitoriosa. E aí olha quantas oportunidades, irmão, o dirigente do culto tem que estar debaixo de uma revelação de Deus, de uma ordenança, de fazer as coisas com ordem, fazer as coisas com decência, né? O dirigente do culto não pode ser um pregador, né? O dirigente do culto que prega, ele mais prega do que dirige o culto, do que distribui as oportunidades. Então, isso é uma responsabilidade. Então, dá-se a oportunidade também, né, para o coral cantar ou 2 hinos, 3 hinos, conforme o dirigente vai administrando o culto ali, tem os seus escalados. Depois vem a palavra da oferta, referente a dízimos e oferta, né, que tem um tempo estipulado aí de 10 minutos. Para quem não sabe, o tempo da palavra referente a dízimos e ofertas é um tempo de 10 minutos. O dirigente do culto pode estipular um tempo para o testemunho ali de uns 5 minutos. E isso é uma administração do tempo, aquilo que o irmão Josias estava dizendo no início, sobre a administração do tempo. Deus ele se importa com isso, né? E depois tem a apresentação dos visitantes, né, que é muito importante. Irmãos, eu estava falando hoje na Escola Bíblica Dominical, para quem não sabe, eu sou um dos professores, eu estou como um dos professores aqui da sede internacional da Escola Bíblica Dominical, e eu estava falando exatamente sobre isso. O quão importante é a pessoa receber bem os visitantes. Receber bem, né? Aquele que está lá na porta. Imagina o dirigente do culto não apresentar quem está nos visitando, quem está na casa. E muitas vezes acontece isso. É uma coisa, tem que dar tempo exatamente para que haja essa apresentação desses visitantes, para que eles tornem a casa de novamente, para que eles se sintam acolhidos na igreja. Então, tem essa oportunidade, né? Ali o dirigente do culto passa para o líder, passa, ou ele mesmo, se não tiver ali nesse momento o líder, ele mesmo faça a apresentação dos visitantes, que é uma coisa extraordinária. É para isso que existe o culto, também para nós cultuarmos a Deus, mas que também nós venhamos alcançar almas que estão ali, naquele culto ali cedendo. E depois, irmão Josias, damos anúncios, a parte administrativa do culto, né? E depois tem a parte da mensagem de Deus. E aí, irmão Josias, é correto passar para o pregador 9h15 da noite, 9h20, 9h30 da noite, sem dar tempo para que essa pessoa que se preparou, como o senhor mesmo vai falar agora, alguém que se preparou para pregar uma mensagem, para trazer uma mensagem de Deus, e aí recebe às vezes 5 minutos para discorrer um texto, uma revelação que Deus deu para ele. Então, aí vem a mensagem. E outra coisa, meus irmãos, que eu aprendi com um grande amigo meu que está lá em Portugal, diácono Marcos Queiroz. Ele falou algo tão extraordinário que gravou no meu coração, que é
dar tempo para o Espírito Santo de Deus agir. O pregador também tem que ter um discernimento que precisa também, depois da pregação da mensagem, fazer aquilo que Jesus disse: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Dar tempo para que o Espírito Santo de Deus age, porque muitas vezes aí começa uma bola de neve, irmão Josias. O culto é mal administrado, o seu tempo. O pregador recebe para pregar tarde, se alonga, e aí já é quase 10 horas, 10h30 da noite, e as pessoas que poderiam ter recebido uma oração vão embora, por quê? Porque o ônibus porque ela já está enfadada também, e outras coisas a mais. Irmão Josias. É verdade, irmão Enéas. Inclusive nós já vimos situações, né? O senhor estava falando a respeito do pregador, que a gente viu que a pessoa se preparou, que a pessoa tinha algo de Deus para passar para a igreja, e tipo assim, horário estourado. E a pessoa não ia conseguir descorrer toda a revelação que Deus tinha dado. Então ela acaba, fecha a Bíblia, fala, vamos fazer uma oração e despede o culto assim. Então a gente vê, alguém perdeu alguma oportunidade naquilo. Porque Deus tinha dado uma palavra para esse pregador pregar nessa noite. E ele não conseguiu, né, transmitir isso naquela oportunidade. Irmão Enéas, referente então à liturgia do culto, eu vou falar mais ou menos aqui como se dá hoje nos cultos da juventude. Da sede internacional. Eu quero só falar mais um pouquinho sobre preparação, né? Nós vemos que quando uma pessoa se prepara para determinada atividade, irmão, né, seja profissional, seja, enfim, qualquer atividade que ela vai fazer, o resultado que ela vai extrair, que ela vai obter daquela determinada atividade que ela vai fazer, com certeza vai ser superior àquela pessoa que não se preparou. Certo? Uma pessoa que vai se preparar para uma maratona, e que está todo dia treinando, ela vai ter mais resultado do que uma que chegou no dia, não, quero correr a maratona. Ela vai ter mais resultado ou não? Sim. Com certeza. Então, assim para a pessoa também que está na escala. Veja bem, você precisa buscar algo da parte de Deus. Para não chegar aqui, irmão Nés, e acontecer que você fale e acabe não cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo falou. Faça-se tudo para edificação. A gente tem que ter ciência quando a gente assume o púlpito o seguinte, presbítero José Dani, o que eu estou falando está edificando a igreja ou está causando murmuração, ou está causando uma luta? Porque a gente vê que se você tem, né, uma oportunidade para ler uma palavra, é para ler uma palavra. Não é para contar um testemunho. Glória a Deus. Não é para falar sobre a economia e falar sobre a bênção que tu recebeu. Não, é para ler uma palavra. Então já começa a ordem do culto por ali, né? Primeira coisa, leitura da palavra. Leitura da palavra é a primeira coisa. Apenas ler e uma oração. Em decorrência, orações e ondas, né? Vamos orar por determinados propósitos. Oração, 3 minutos, 2 minutos, né? Não é aquela oração de 10, 15 minutos. É uma oração em ondas. É exercitar a prática da oração em conjunto com a igreja. Até porque uma oração mais alongada, irmão Josias, ela deve-se ser feita, mas na sua casa. Perfeito. Nos propósitos que tem, nas consagrações que tem. Não pode, imagina, algumas vezes isso já ocorreu, dá a oportunidade de fazer as orações com propósito, eu ali, já que é passei. Chamadas, entre aspas, orações em honra, né, que são as orações com propósito, que a pessoa ora 5 minutos, 10 minutos. Eu já passei como dirigente do culto, irmão Enéas, por uma situação assim, né? Dá a oportunidade pro camarada orar e a oração do camarada não acaba nunca. E aí acaba que o dirigente tem que dar alguns sinais para essa pessoa que está orando, que ela está se estendendo e que o culto precisa dar continuidade, que o
culto precisa ter, né, a sua sequência. Então, posterior a orações em ondas, a gente dá abertura, né, dá espaço a uma palavra da oferta. O que é a palavra da oferta, irmão Enéas? Né? Uma palavra de conscientização, né? É um momento coach, é um momento investidor, é um momento bolsa de valores. Não, irmão. Momento, palavra de oferta, é limitado no culto da juventude em 5 minutos. Conta uma bênção que Deus te deu. Abre uma palavra, lê. Incentiva a fé do povo para a edificação. Tem gente que conta, não, porque eu ganhei o terreno, que eu ganhei uma casa e vai indo, vai se estendendo. Quando vê, dá 15, 20 minutos. Aí aquilo que era para ser uma coisa curta, acaba sendo uma pregação. Posterior à palavra de oferta, temos sim aí um momento de meditação, limitado em 10 minutos. Irmão Enéas, 10 minutos, é só, né, traz tempo suficiente traz uma meditação, aquilo que Deus fazer colocou uma no teu meditação. coração. Isso é muito bom, irmão José, desculpa te interromper, Claro. que também, eu vou usar a palavra talentos, tá? Mas ali também o líder acaba descobrindo Claro. novos Claro, talentos claro. nessa palavra E serve de até meditação. exatamente, serve até como preparação para uma posterior, né, oportunidade para a pessoa pregar. Pô, viu que a pessoa em 10 minutos discorreu bem, trouxe algo para edificação da igreja, bota ele pregar. Tá, mas essa pessoa, esse jovem, essa jovem, que sabia que tinha que dar oportunidade para ela de 10 minutos para ela trazer uma mensagem e ela falar 20. Como é que o líder vai olhar isso? Como uma indisciplina. Irmão Exatamente. Enéas, irmão Uma Josias, irreverência só até para mesmo. não perder meu raciocínio aqui baseado nisso. Depois eu quero também, se os irmãos permitirem, falar sobre o dirigente do culto Não, em si. vamos permitir. Não que o irmão Josias falou isso. Né? Nós não podemos limitar o que as pessoas vão falar na palavra da oferta. Mas o raciocínio do irmão Josias Mânica foi que a pessoa tem que respeitar o tempo estipulado. Exatamente. Respeitar o tempo estipulado. Exatamente. Então, nós queremos aqui passar aos amados ouvintes, aqueles que estão ao vivo conosco, que nós não podemos aqui também, colocar o culto numa caixinha de fósforo e dizer que certeza. todos os lugares têm que ser como Exato. acontece na sede internacional. A liturgia, nós temos que ter um cuidado para falar sobre a liturgia do culto sem impor algo como regra. Por exemplo, aí vamos dar um exemplo, né? Lá em Porto Rico, se o pastor em Porto Rico permite 10 minutos para a palavra da oferta, Amém. bênção de Deus, você está dentro da liturgia. Exato. Se o pastor lá, ele diz assim, irmão, 3 minutos para a palavra da oferta, É o 3 amém, 3 minutos, Deus vai te honrar e vai te abençoar, você não vai estar pecando e nem infringindo a liturgia do culto. Glória a Deus. Não é verdade? Por exemplo, ali nós estávamos falando sobre a questão da oração, né? Se o seu líder pedir para ti, irmão, ore uma oração longa, enfim, bênção. Mas se ele não pedir, Aleluia. situe-se no ambiente que você está. Olha, essa oração aqui em ondas é 3 minutos, eu não vou orar 5 minutos. Exato. Hoje mesmo, quando o pastor Silvio, a irmã Lisa deve estar escutando isso, quando o pastor Silvio pediu para orar pelo nosso pastor presidente, o pastor Humberto, eu iria pedir para orar pelo pastor Edson e o diácono Vanderlei, né? Mas eu entendi que ele queria fazer uma oração específica, enfim, mas nos outros cultos eu vou lembrar, né, de nós orarmos pelo pastor Edson e pelo irmão Vanderlei, que estão lá na Índia, no fronte de batalha, não abandonaram, deixaram, né, seus cônjuges, seus filhos, para ficar 30 dias na Índia e 6 dias entre entrar e sair de avião. Isso é algo maravilhoso, então nós temos que revestir esses irmãos de oração. Eu ia pedir hoje, mas eu senti que o pastor Silvio não estava, não que fosse um desprezo aos demais irmãos, mas era uma oração objetiva ao nosso pastor presidente. Aleluia. Então, a gente tem que se situar, como que é aqui na minha Exato. área, né? Como que é a liturgia do culto na minha área? Vamos dizer que a liturgia do culto é na sua área diferente da sede internacional, vocês não estão pecando. Isso está em, não sei se o termo é consonância, isso está de acordo com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu supervisor, amém. Amém. Mas que você entenda como é a liturgia do culto aí e tente respeitar isso aí.
Eu só queria pontuar isso aqui, irmão Josias, Amém, para as amém. pessoas que estão lá no YouTube Ótimo. não entender que nós estamos criticando uma liturgia certeza. diferente. Por exemplo, o irmão Enéas falou uma grande verdade, ele falou sobre os louvores da harpa cristã que estão cada vez mais difíceis de se cantar nos púlpitos, e estamos falando aqui da nossa igreja. Mas se alguém abrir o culto não cantando o louvor da harpa, ele não está pecando e nem ferindo a liturgia. O irmão Enéas está falando que tem o bom e tem o ideal. Abrir o culto cantando louvor é bom, mas se abrir com a harpa cristã, ideal. Mas se você não fizer, você não está pecando. Foi nesse sentido, nós temos que ter esse cuidado, né? E bênção de Deus, irmão Enéas. Até mesmo o presbítero José, na verdade nós não estamos falando de... Na verdade nós não estamos falando de pecado propriamente, né? Sim, sim. Nós estamos falando da forma ordenada de que Deus se agrada. Exato. E se existe uma determinação na sua área, na sua congregação, da forma da liturgia do culto, Ela tem que ser seguida. ela tem que ser seguida, ela tem que ser obedecida, até por uma forma de respeito, né, ao teu líder, respeito às determinações, porque aquilo que é combinado não sai caro. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro, irmão Josias. É. Então tem muitas pessoas que às vezes reclamam, assim, Exato. mas o líder não me bota na Isso. escala, o líder não me enxerga, o líder é isso, o líder é aquilo, o pastor não me vê. Não, mas quem sabe em uma dessas oportunidades que você teve, você extravasou, Exatamente. você extrapolou o limite do combinado. Porque, irmão Enéas, essa fala é importante, né? O combinado não sai caro. Porque já aconteceu de pessoas estar escalada para falar palavra de oferta, pregar. Aí acaba atrapalhando o que ia pregar. Sim. Né? Acaba misturando as coisas. Pô, se é para falar palavra de oferta, não é para falar sobre a história de John Wesley. Fala a palavra da oferta que te foi determinado. E Eu não quero ser extremista, assim, e usar a palavra desrespeito, irmão José. Eu não quero usar essa palavra, porque aí eu estaria generalizando, mas pessoas instruídas, pessoas mais instruídas, os neófitos, assim, a gente até releva, mas a gente muitas vezes vê pessoas instruídas, que não sei, irmão, se é tomado, aqui ó, o culto, não a nós, ao Senhor, o culto não é nosso, o culto é o culto a Deus, entendeu, meus irmãos? Então, faça uso da oportunidade conforme o combinado com a liderança. Para edificação. Para a edificação. A gente não pode ter uma oportunidade, daqui um pouco fazer nossos irmãos murmurar, né? Pô, tu tinha até 10 horas para pregar. Mas aí tu vai até 10h20, até 10h30. Tem vezes que Deus quer que vá até esse horário. Bênção. Aquilo que a gente já falou no início. Quando Deus manda, o homem se cala. Sim. Mas unanimemente toda a igreja sente que foi uma ação do Espírito. Exatamente. Edificou. Edificou. O pessoal não queria ir embora. Exato. Foi algo pontual. Mas às vezes tu vê que foi uma O pessoal ação tá do ali. homem. Às vezes foi uma ação Às do vezes tu vê, sabe o que, Claro. irmão Zé Dani? Que faltou uma Preparação. preparação. Sim. E sobre preparação, só queria deixar uma frase aqui, que eu acho muito interessante, é o seguinte: se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o teu machado. afiando meu machado. Então, preparação é tudo. Irmão Enéas, Glórias a irmão Deus. Josias, desculpe aqui tomar a frente dos irmãos, mas tem muitas pessoas aqui ao vivo conosco. O irmão Maxiliano Lucas, ele diz, este assunto é muito importante. A irmã Isabel Schmidt diz, o volume do microfone do irmão Enéas está um pouco baixo. Então a irmã Elisa vai ajustar para nós o volume do microfone do Enéas. E a irmã Sandra Vergara, paz, oração, união, Viamão na escuta. Irmão Henrique Líbio, bênção de Deus esse programa. Área Sapucaia do Sul. Irmã Esther Escola na escuta. A diaconisa Alice Paim, esposa do diácono Enéas, está na escuta, que Deus abençoe a irmã Alice. Também J.O. na escuta, Tiago Endrigo, Deus na frente, Alvorada.
O irmão Tiago Endrigo está dizendo, está ótima a programação, assuntos bem pertinentes. Franciele Bittencourt, Paz, Oração, União, irmão Jonathan Oliveira, Natiele Cardoso, a irmã Ana Pujol, benção esta programação. O irmão Jonathan Oliveira diz, muito boa essa explicação referente à liturgia do culto. AL Letras Worship também, glória a Deus, na escuta. O irmão Matheus Monteiro, benção a programação, com certeza é de grande proveito falar e tratar sobre este assunto. Fernanda Cravijo, glória a Deus. Judite Alves está pedindo oração para o seu esposo que está enfermo. O irmão Jonatas Oliveira novamente diz, boa explicação, essa programação está de um valor incalculável para o entendimento da obra de Deus. E Vera Castro Lenz, irmã Isabel Schmidt, já está melhor. Obrigado, irmã Isabel, pela sua sugestão, obrigado pela ajuda. Jonathan Salazar também disse que a programação é ótimo tema, visto que a juventude é período de aprendizado. Aleluia. Impressionante. Irmão Enéas, o senhor permite a gente falar um pouco sobre Claro. a questão do dirigente do culto? Por favor, irmão Zé Dani, vamos... E é interessante. É sobre isso que nós estamos... Sim. Mas agora eu queria Escorrendo. ser mais enfático. Claro, mais cirúrgico. cirúrgico. Cirúrgico no sentido de... Nós estamos falando, assim... Mas, enfim, nós vamos falar aqui... Eu vou falar no meu ponto de vista, e posso estar errado, né? E gostaria que os irmãos do chat aí contribuíssem, por favor. Aonde eu quero chegar e o que eu quero falar. Deixa eu me organizar aqui. Uma vez, meus irmãos, e se este querido cavalheiro estiver na escuta, ele é um amigo meu particular, ele sabe que o seu presbítero José Dani, o seu supervisor, fala isso com muito carinho e com muito amor, porque todos nós precisamos ser lapidados. Nós somos diamantes brutos na mão de Deus, que precisamos ser lapidados. Todos nós somos um diamante, uma joia preciosa, que precisamos passar aí pelo cadinho de Deus, ser derretido, tirar das impurezas, isso se for o ouro ou a prata, o diamante ser lapidado. Aleluia. E eu me lembro que uma vez esse querido cavaleiro, que eu estimo muito e amo ele, é um amigo particular meu, ele estava dirigindo o culto, que era na sexta-feira, do departamento de cavalheiros, e ele estava dirigindo o culto, aí ele começou o culto, fez uma oração, leu uma palavra introdutória. Aí chamou uma pessoa para cantar, a pessoa cantou, ele ficou 5 minutos falando em cima do louvor que a pessoa cantou. Aí ele chamou o coral para cantar, ele ficou 5 minutos falando em cima do que o coral cantou. Aí o irmão leu a palavra da oferta, ele incrementou a palavra da oferta que o irmão falou. Tinha outras pessoas atrás dele, né? Ele não usou as pessoas que estavam atrás dele, outros obreiros, outros companheiros, pessoas dignas de honra e de louvor. E no final do culto, chamei ele no estacionamento. Preste atenção aqui, todos que estão escutando essa programação. Você, querido pastor, você, querido supervisor, você, querido líder, a igreja sua é o que é, porque você é o que ela é. O departamento é o que o líder deixa ser. Aleluia. A igreja é o que o pastor deixa ser. A igreja é o reflexo do seu pastor. O departamento de cavaleiros aí na sua área, a juventude aí na sua área é o reflexo do líder. É claro que às vezes a gente vê líderes extremamente esforçados, homens de oração, de jejum, e não é todos da juventude que querem isso. Não conseguem um 100% de aproveitamento. Mas geralmente a regra geral é a igreja ser o que o pastor é. Aquela igreja é de oração, o pastor é de oração. Os cavaleiros daquela área são pessoas que ajudam as viúvas e vão nas casas das viúvas e reformam. É porque aquele líder que é um presbítero, um evangelista, ele pega na pá ainda. Ele vai lá abrir buraco dia de feriado, dia de domingo. Então, geralmente, a igreja, o departamento é o que é. Então, eu vi a falha na formação daquele obreiro, que eu era líder dele, e eu não deixei passar, no bom sentido, não para humilhá-lo, mas para instruí-lo. E por ser o meu amigo, eu não quero ver o meu amigo errando, sabendo que eu possa conversar com ele, mostrar para ele a forma correta de dirigir um culto. E eu chamei ele no estacionamento e disse, meu companheiro, posso falar com o senhor um minuto? Claro, meu líder, todo o tempo do mundo para o senhor. Eu digo, meu irmão, olha só, o senhor viu como o senhor dirigiu o culto? Aí ele ficou surpreso. Como assim? Eu digo, olha, só faltou tu tirar a oferta e na porta apertar a mão dos irmãos. Mas quem é que falou isso para o senhor? Eu digo, ninguém precisou falar, meu companheiro. Eu ouvi, eu estava no culto. O senhor abriu o culto com uma longa oração, leu a palavra introdutória,
falou em cima de todos os louvores, tomou um tempão do culto, tinha pessoas atrás do senhor para o senhor oportunizar para orar, para falar um testemunho, o senhor não fez isso. E eu falei para ele assim, ó, tem lugares, eu estou falando um comentário universal, que alguém pode te marcar na paleta e nunca mais te botar na escala. Mas eu sou teu amigo, sou teu líder. Eu não tenho tal prática de te deixar de lado, dar um gelo nele, tira ele da escala por um tempo. Eu não sou esse tipo de pessoa, esse tipo de presbítero. Eu estou te falando porque eu te amo. Então eu só acho que tu tem que dividir o tempo com os outros obreiros, tu tem que falar menos, tu está ali para dirigir o culto, tu não está ali para fazer uma narração. Então, o dirigente do culto tem que ter essa sensibilidade. Meu querido, eu, José Dani, quando eu dirijo o culto aqui na sede, eu chego no ouvidinho do escalado e falo, meu companheiro, paz, senhor, tudo bem, meu irmão? Que hora o senhor quer que eu lhe dê para o senhor pregar? As pessoas ficam surpresas, porque eu acho que eles nunca têm essa prática com outros, né? Não, o horário que o senhor quiser. Eu digo, não, meu companheiro. Se Deus te deu uma mensagem longa, eu quero te dar um longo tempo para te pregar. E se Deus te deu uma mensagem curta, eu vou fazer tu passar vergonha, porque eu vou te dar 20 para as 9, tu vai ficar enchendo linguiça. Então, desculpe o termo gauchesco, não é verdade? Mas é verdade, o dirigente do culto tem que ter essa sensibilidade de conversar com quem vai pregar e dizer, meu companheiro, que hora o senhor quer que eu passe para o senhor? Hoje eu fiquei maravilhado e muito contente, porque eu tenho essas práticas. O pastor Eliseu Correia, ele dirigiu o culto. O evangelista Clóvis, ele pregou, e o pastor Eliseu, ele falou o mínimo possível, oportunizou o coral da juventude 3 ou 4 vezes, oportunizou o irmão da palavra da oferta, oportunizou tudo que tinha que ser oportunizado no culto, e 8h15 ele passou para o pastor Silvio, pastor presidente em exercício, que estava conosco no culto hoje, nos dando a alegria e a honra da sua presença. E então o pastor Silvio, também sensível a isso, ele disse, irmãos, eu quero passar rapidamente para o evangelista Clóvis, para ele ter todo o tempo do mundo. Então, o dirigente do culto, ele não está ali para fazer uma narratória, ele não está narrando o jogo de futebol, ele está ali para oportunizar as pessoas. Outra coisa, dirigente do culto, eu vou dar uma dica para você que está escutando essa programação. Todo culto que você for dirigir, se você às vezes, infelizmente, não consegue ter essa ordem do culto, você passa para o dirigente que vai pregar 9h15, 9h20, 9h10, 9h05. Faz de conta que o pastor Humberto vai pregar na tua congregação. Eu duvido que você ia passar o culto para o pastor Humberto 9h10 ou 9h15. E aí, por que com os outros obreiros tem que receber 9h15 e 9h20? O mesmo respeito que o meu querido pastor presidente merece, os demais companheiros obreiros meus merecem também. Porque se passar disso, é acepção de pessoa, isso é pecado, sabia? Então faz de conta que quem vai pregar aí no culto é o pastor Humberto, é o pastor Silvio, é o teu supervisor. Aí eu tenho certeza que você não vai passar para ele 9h10, 9h15, 9h20. Organize bem o culto, fale menos e oportunize quem tem que ser oportunizado. Né? Se você sabe que o teu coral aí canta esses hinos longos, que o Enéas fala de 2 horas, não é vergonhoso, irmão. A autoridade de Deus está sobre essa vida, você que vai dirigir o culto. Diga para a dirigente do coral, irmã, um hino breve, por favor, porque o pregador merece o respeito de pregar a palavra de Deus no horário. Diálogo é tudo, irmãos. Tem pessoas na obra de Deus, a irmã Sueli Mani, que está aqui conosco nos estúdios, juntamente conosco, vendo a programação. Tem pessoas, irmã Sueli Mânica, Josias Mânica, irmão Enéas, que eles têm vergonha de dialogar com o presbítero, com o pastor, com quem quer que seja. Por que vergonha, irmão? A autoridade de Deus está sobre você dirigindo o culto. Não é um desrespeito, não é? Se as pessoas têm como desrespeito, aí é um entendimento delas, mas não é um desrespeito você chegar ao dirigente do culto, o irmão que vai ministrar a palavra da oferta, você sabe que esse irmão, ele se estende muito, chega no ouvidinho deles, irmão, por favor, uma palavra breve da oferta, porque o tempo está esgotado. Beleza, se ele tiver como desrespeito, é o entendimento dele. Você, dirigente do culto, você tem que estar harmonizado com todo o culto, você tem que criar harmonia. Se o culto se estendeu, o culpado quem é? Grande parte é o dirigente.
tem o pregador também, né? Sim. Mas se o pregador se estendeu porque você deu 9h15, você deu 9h10. Então respeite o período do pregador como se fosse o pastor Humberto indo pregar aí no teu congresso, aí no teu evento. Hã? Ó, guarde isso aí na mente, hein? Guarde isso aí na mente. O mesmo respeito que você tributa aí ao seu diretor, ao seu supervisor, tribute a esse diácono, tribute a esse auxiliar, respeite o horário da pregação da palavra. Irmão Enéas, quero passar para o senhor. Eu estava com o meu coração incendiado para falar isso aqui. Coisa boa. De nós, do dirigente do culto, irmão Enéas, ter essa sensibilidade de conversar com quem vai pregar, de conversar com os corais, de conversar com quem vai cantar o louvor, tendo cuidado de administrar bem o culto e que a palavra de Deus tenha o seu tempo para que o Espírito Santo possa trabalhar e fazer aquilo que ele quer fazer. É tão extraordinário isso, irmão José Dani. E eu vou falar isso não como uma pessoa saudosista, tá? Sim. Não é isso. Eu lembro-me da igrejinha pequena, a igrejinha velha, onde eu cresci, que era cantado um hino da harpa, e dentro daquele hino da harpa, Deus salvava pessoas. As pessoas vinham para frente e queriam aceitar Jesus ali naquele momento, durante o hino. Durante um hino cantado naquela época, era o coral misto, onde os homens, os varões, cantavam juntamente com os irmãos, com as irmãs, com os anciãos da igreja. E ali Deus operava durante aquele louvor, durante aquela canção. E não tinha, meus irmãos, não tinha. Eu tenho um respeito enorme pelos corais da nossa igreja. Tenho um respeito enorme pelos cantores, porque é uma coisa extraordinária. E eu sinto na minha pele toda vez que alguém me dá a oportunidade para cantar. Fui oportunizado para cantar agora, depois da escola bíblica dominical, na semana passada. E eu vou te dizer, meus irmãos, que luta. Eu não sei o que acontece. Me dá a oportunidade para falar. Eu estou aqui falando com vocês aqui, eu estou tranquilo, não tô nervoso, a boca não seca, não tô com dor no estômago, não tô sentindo nenhum tipo de reação. Mas me dá a oportunidade para cantar, meu Deus do céu. Comecei a suar, suei toda a camisa, molhei a calça, Mas por suei. que fizeram isso aí, irmão? Não sei, coitados dos ouvintes, né? Eu não sei o que fizeram. A igreja ficou chorando, né? De raiva. Qual foi a conclusão que Eu não sei que o rapaz chegou? Eu acho que eles estão naquela passagem, acho que o povo falou para Israel, Deus levou ele pro deserto para humilhar. Aí é mais ou menos isso, eu te levei para tu cantar, para tu te humilhar. Então, meus irmãos, eu tenho um respeito enorme, irmãos. Quando eu falo sobre os hinos infinitos, irmão, eu falo exatamente sobre isso. Sobre querer, muitas vezes, forçar uma ação de Deus. Você orou, você jejuou, você se consagrou. E você tem que crer que Deus, através daquele louvor, cantado respeitando o tempo, respeitando o dirigente, respeitando o pregador, respeitando a liturgia do culto, você tem que crer que Deus vai agir naquele momento. Aleluia. Aí Deus tomou conta do culto, amém, continua louvando. Aí batismo com o Espírito Santo é aquela coisa de Deus, cura a pessoa se arrependendo, se atirando no chão. Como o irmão José Dani diz, eu vou usar a expressão aqui bem gauchesca, é ranho com lágrima. Irmãos, é Deus, deixa Deus operar de forma natural. Não fica forçando, não fica, como é que eu vou dizer assim, forçando, por quê? Porque você está tirando a oportunidade também de que Deus falar de outra forma. Ali está alguém que vai trazer uma mensagem de Deus, ali está alguém que vai contar um testemunho. E fica feio, irmão, né? Acho que as pessoas notam isso aí. O poder não está nos minutos a mais, o poder está na tua vida, de Deus na tua vida de oração, o depósito que tu tem diante de Deus, a tua autoridade com Deus, Deus contigo, e a gente nota isso aí. Então, como o Onésio está falando, né? Quando Deus quer usar os seus servos através do louvor, tu canta uma estrofe, Deus toma a igreja, não precisa nem cantar mais, as pessoas ficam só chorando e dedilhando as cordas do violão, da guitarra, e o vocal fica ali que não se aguenta mais de pé. Mas as pessoas ficam forçando as coisas. Eu vejo no José Dani uma ação de Deus, assim,
de que quando até a própria regente do coral, ou o regente, quando ele se levanta ali, quando ele está naquela preparação, a igreja já começa a sentir a glória de Deus. Algo de Deus já é diferente. Já começa diferente. As coisas de Deus, elas são assim, irmãos, é de repente. É de repente, não. Nós não podemos aqui pegar Deus e colocar Deus, como o irmão José Dani diz, uma caixinha de fósforo. Com Elias, Deus falou de uma forma, se manifestou diferente. Com Jó, Deus, quando falou com Jó, Deus se manifestou também de uma forma diferente. Então, meus irmãos, a gente escolheu esse tema, dirigido por Deus, para trazer nesta noite exatamente isso. Que haja um temor de Deus. Porque aquele teu irmão que está ali na escala, ele é tão importante quanto tu. Ele é tão importante quanto você. Ele orou, ele jejuou como você orou. Ele se consagrou como você se consagrou. Ele buscou o mesmo Deus que você buscou. O mesmo Espírito que está sobre a vida dele é o mesmo Espírito que está sobre a tua vida. Então você não pode achar que você tem o direito, a menos que aquilo que nós falamos, a exceção de que o Espírito Santo de Deus tomou conta do culto. Então, meus irmãos, vamos ter essa ciência de que Deus, ele está no controle das coisas e que ele gosta das coisas ordenadas. Irmão Josias? Aleluia. Creio que é isso, né? Diácono Enéas e irmão Zé Dani também, presbítero. A gente sempre está, em suma, né? A gente sempre está sensível àquilo que Deus quer fazer naquele culto. Principalmente, então, o dirigente, né? Que tem aí em suas mãos o poder de administrar o culto. Glórias a Deus. Irmão José Dani? É interessante, né? Um resumo da programação aqui é entender que existe uma ordem no culto, em cada congregação, em cada área, em cada lugar, e você vai ser abençoado, né, por Deus. Você vai manter no bom sentido a sua moral, a sua autoridade que você tem aí com seus líderes da igreja, entendendo e fazendo de acordo com o que é instituído aí na sua região, não é verdade? Então, se você fizer isso, Deus vai estar te abençoando porque você está debaixo de uma autoridade, né? Você vai estar debaixo de uma autoridade. Exemplo, lá em Cachoeirinha, eu conheço o pastor Carlos Alberto, né? Ele teve uma grande porcentagem na minha formação moral e espiritual, porque quando Jesus me aceitou, né, eu sempre admirei o trabalho do Centro-Sul. Eu nunca congreguei no Centro-Sul, congregava no Distrito Mapa, mas eu fazia curso teológico no Centro-Sul. Ali fiquei 4 anos aos pés de Gamaliel, Carlos Alberto, aprendendo sobre a palavra de Deus. Muitas coisas que eu fazia, depois comecei a aprender por dentro da palavra de Deus, juntamente, né, ao pastor Carlos Alberto. Eu deixei de fazer lugares que eu frequentava, porque ele mostrou, e eu estou falando isso de cristianismo, né? Eu estou falando de cristianismo, tinha alguns eventos que eu gostava de ir e que depois que eu comecei a aprender com ele ali, eu vi que, olha, eu estava perdendo meu tempo. Aonde eu quero chegar? Pastor Carlos Alberto, ele é um homem muito... Se é o resumo da programação, é um testemunho. Ele é muito... Vou concluir aqui. O pastor Carlos Alberto, ele é um homem muito comprometido com o horário e o tempo, como falou o irmão Josias Mânico. Então, lá em Cachoeirinha, os obreiros lá sabem que o pastor Carlos Alberto, o culto termina às 9h30, porque ele organiza bem o culto. Então, enfim, é isso aí, tá? Então, independente da área que você estiver, entenda e procure saber como é aí a organização do tempo, do culto, a liturgia, para que você não erre aí com a sua liderança. Glórias a Deus, meus irmãos, nós estamos chegando ao término da programação. Não esqueça, meus irmãos, não esqueça. Tenha como sugestão do irmão Enéas, do presbítero José Dani, diácono Josias, tenha nos seus cultos, no cultos que você vai dirigir a Deus, tenha um momento para o testemunho, oportunize as pessoas para que elas venham contar seus testemunhos de milagres, daquilo que Deus fez na vida delas, no culto. Converse com quem vai pregar a palavra de Deus, para que também ele dê um tempo para que as pessoas recebam a oração da fé. E consiga aí, meus irmãos, colocar em prática tudo aquilo que vocês escutaram, né, nesta noite aí, tá bom?
Isso, tem pergunta no chat, a Maria está falando. Aqui ao vivo conosco também irmã Vera Castro Lenz, irmão Jonathan Salazar, irmã Berenice Correia, irmã Denise Vargas. Que maravilha, muito edificante. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Evangelista Eliese Vargas. Irmão Antônio Bombardo diz que pode ser nervosismo, alguma questão de erro no culto. Mas claro que isso ao longo do tempo a pessoa vai criando experiência, né? O irmão Maicon Silva, paz meus irmãos, que Deus abençoe. O irmão Luiz Machado diz que é interessante, se é para dirigir o culto é para dirigir, se é para pregar, é para pregar. Irmão Luiz Javier, ele pergunta, pode servir a Santa Ceia antes da pregação? É como nós estávamos falando, nós temos que ter cuidado para não dizer é pecado. Não, isso é questão de liturgia do culto. Se lá na área o pastor serve a Santa Ceia antes da pregação, bênção de Deus. Se ele serve a Santa Ceia depois da pregação, é a liturgia do culto, é a ordem do culto que ele entende que fica melhor para aquela congregação, para aquela área, enfim, mas creio eu, a Bíblia não fala nada sobre isso, se é errado, se é certo, enfim, eu acho que se você respeitar a liturgia lá da sua congregação, da sua área, Deus vai te abençoar. E também o irmão Ezequiel Pinheiro diz, vai ter continuação? Uma segunda parte seria bem interessante. O irmão Roberto César Alves da Conceição está na programação também. Irmão Enéas. Glórias a Deus, nós chegamos ao término da programação, então agradecemos aos ouvintes, aqueles que não só nos ouviram, mas também nos viram através do canal do YouTube. E acrescentaram e E contribuíram, acrescentaram, né? exatamente. Que Deus vos abençoe, né? E que vocês venham ter agora uma excelente semana. Que Deus lhes guarde e vos livre de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus. E vos despede de vós, Irmão Josias Mânica. Irmão José Dani. irmão Enéas Chaves. Deus abençoe. Aleluia. Nos levantamos para clamar, nos